Esse mundo está podre, e quem apodreceu junto com ele deve morrer. Essa é uma das frases do protagonista de Death Note, Light Yagami. Ele claramente entende que o mundo em que vive não tem mais solução. Aos seus olhos, os criminosos infestaram o mundo, e a única solução possível é acabar com todos eles. Extinguir todo criminoso da face da terra, criando assim um mundo composto apenas por cidadãos de bem. E Light entende que a pessoa responsável por guiar a humanidade para um mundo novo é ele mesmo. Ele se entende como Messias. A situação se complica ainda mais quando Light começa a matar pessoas inocentes que se metem no seu caminho. Qualquer um que ousar desafiar seu senso de justiça deve sofrer as consequências desse. Ele é o Messias do Novo Mundo, uma espécie de Deus batizado de Kira. E quanto mais ele mata, quanto mais sanguinário ele se torna, mais fiéis e fervorosos se tornam seus seguidores. Parece estranho dizer isso, mas toda essa premissa de Death Note fala muito sobre o que a gente está vivendo na política brasileira e principalmente agora em pandemia. Bolsonaro surgiu falando justamente sobre matar criminosos e propondo que com isso seria resolvido o problema do Brasil. O homicídio sempre pareceu como uma solução para ele. Desde aquele vídeo antigo em que ele falava que o Brasil só iria mudar matando uns 30 mil até o recente e daí falado por ele, o Brasil somou quase 94 mil mortes por Covid-19. Bolsonaro deixa bem claro que a morte, o genocídio, é sua única proposta para a suposta salvação do Brasil. Em plena pandemia global, esse discurso doentio vive. Pessoas morrem aos montes todos os dias. O noticiário nos atualiza diariamente dos recordes de mortos e contaminados pela Covid-19. E no meio disso tudo, vemos uma reunião ministerial na qual o presidente está preocupado em armar a população. E ainda assim, com esse descaso com a vida, há toda uma legião de seguidores cada vez mais fiéis e fervorosos. Olhando assim, não é muito difícil relacionar a figura de Kira em Death Note com o nosso presidente. Em ambos os casos, temos homens que se autoproclamam como o Messias, responsáveis por guiar o povo para um mundo novo. Albert Camus nos ajuda a entender tudo isso. Ele diz que com a morte de Deus anunciada por Nietzsche, é deixada uma grande lacuna no mundo, um espaço em vão deixado por Deus que agora o próprio homem tenta preencher. Se não existe mais um mundo guiado por Deus, então é um mundo guiado pelo homem que tenta ser Deus. Não é à toa que Bolsonaro vive defendendo a velha moral cristã. Ele usa desses princípios para se endeusar como o único homem bom e justo capaz de salvar o país. Além disso, é muito evidente em diferentes narrativas como deuses não gostam de serem questionados e como agem tiranicamente ao acontecer isso. Quantos ministros Bolsonaro já demitiu só porque não concordavam com ele? Deuses também costumam brincar com a vida humana ou exigirem sacrifícios dela. Em alguns casos, como é o de Moisés e seu filho, Deus exige como uma prova de fidelidade de seu amor por ele. Quando Bolsonaro defende todo o fim do isolamento social, sai nas ruas abraçando pessoas, diz que a economia não pode parar e propõe nada além de promessas falsas sobre a cloroquina como solução para a pandemia, Bolsonaro basicamente proclama um sacrifício das massas que tanto veneram, tudo em prol da sua imagem como salvador. Death Note nos revela perfeitamente o quanto essas figuras messiânicas são egocêntricas, desde que Light começa a matar inocentes que discordam de seus ideais, até o ponto que começa a matar seus aliados em benefício próprio. Bolsonaro não faz diferente. A oposição é agredida nas ruas pelos seus fiéis bolsominions. Também há a famosa pergunta: quem matou Marielle? Seus aliados também estão sujeitos a isso. Onde está Queiroz? Alguém sabe responder? Toda a multidão de bolsominion nas ruas defendendo o fim do isolamento social e fazendo chacota com a morte do Covid-19 sintomatiza toda uma cultura arcaica que venera o genocídio, que cultua a morte. Por exemplo, os astecas veneravam tanto seu deus a morte e chegavam a conquistar outros territórios inimigos somente pela vontade de sacrificar um outro povo em prol de seu deus. Se Light e Bolsonaro almejam serem deuses, esses só poderiam ser pensados como deuses da morte. Eles proclamam o genocídio como única salvação do mundo. Não é à toa que vemos pessoas dançando com um caixão nas ruas. Se Bolsonaro é uma espécie de messias do genocídio, seus fiéis bolsominions entregam suas vidas e de outras em prol da imagem de seu salvador. Dançam, fazem teatro, fazem piadas e celebram a morte, a única coisa que seu salvador lhes prometeu. Curioso é o paralelo que ainda aconteceu entre Bolsonaro e Light. Ao final de Death Note, já derrotado, Light é ceifado por Ryuki,
o verdadeiro deus da morte na história. Antes que Light morra, Ryuk diz que todo aquele jogo do Light tentando ser Deus foi muito divertido, como uma brincadeira é. Ao ceifar Light, Ryuk revela que nenhum homem pode se proclamar Deus da Morte, já que todo ser humano, sem exceção, eventualmente irá morrer.